Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Espiritismo para quê? Um espaço para nos ajudar a entender um pouco mais do Espiritismo e como verdadeiramente praticar o Espiritismo no nosso dia a dia. Hoje, vamos conversar sobre um tema essencial que todos estudam, vivem e se interessam durante a jornada do Espiritismo. Quais são os desafios que temos no Espiritismo no século XXI? Vivemos de um tempo com mudanças rápidas, excesso de informação, crises emocionais, sociais e espirituais. E diante desse cenário surge uma pergunta profunda. Como a doutrina codificada no século XIX pode continuar viva, relevante e transformadora hoje em dia? E para refletir sobre isso, recebemos Jorge Alberto Elahá Canto. Eu sou Leila Morales e nós estamos aqui com Jorge, amigo, Jorge, que é um conhecido palestrante trabalhador do movimento espírita brasileiro, participa frequentemente de congressos, seminários e eventos espíritas em todo o Brasil e no exterior. Atualmente mora na cidade de Curitiba, Paraná, e tem participado de congressos espíritas no Brasil todo, participou do primeiro Congresso Espírita Europeu e da terceira edição do Congresso Espírita da Suíça. Além dos congressos, Jorge Elahá também ministra seminários e palestras em diversos centros espíritas do Brasil. É participante regular do programa Pinga Fogo, da web rádio Fraternidade, que já está na edição 291. E suas palestras são reconhecidas por levar mensagens que esclarecem, elevam a consciência e tocam o coração de quem o ouve. E nós agradecemos muito, Jorge, que você esteja aqui conosco no nosso podcast hoje. Olá, Fabiana. Olá para você também. Eu espero que todos estejam bem, Leila. E todos os nossos companheiros estão aqui no nosso bastidor. Todos estejamos muito bem. E também uma boa tarde, bom dia, boa noite para aqueles que nos assistem pela internet. É sempre bom termos a oportunidade de conversarmos sobre doutrina espírita. E hoje acho que o nosso tema é bastante palpitante, tem muita coisa interessante para que a gente possa trabalhar nesse nosso momento de hoje. Uma honra ter você aqui, conhecer pessoalmente. É uma pessoa maravilhosa, gente. Como você vê o Espiritismo hoje? Há necessidade de mudança? Qual que é a sua visão? Bem, o Espiritismo, embora ele tenha sido codificado no século XIX, como foi colocado logo no começo, ele se apresenta ali no livro A Gênese, capítulo 1, item 55, como sendo uma doutrina progressiva. O que significa ser progressiva? Significa que ela vai progredindo os seus aspectos, as suas discussões, seus princípios, à medida em que a ciência também vai avançando. Então, o que existe em doutrina espírita da codificação kardeciana sobre clonagem? Não tem nada sobre clonagem. O que existe sobre epigenética? Nada, nem sobre genética, porque a genética só seria descoberta ou inventada após a codificação kardeciana. Então, nós não temos nenhum tipo de material anterior a isso. Mas nós percebemos que a preocupação da doutrina espírita é exatamente ir acompanhando os progressos que a ciência, que a sociedade geral vai fazendo. A única questão que é importante a gente lembrar, Fabiana, é que a doutrina espírita ela é como se fosse uma obra feita de tijolos. Novos tijolos vão sendo colocados nesse edifício e vão aumentando a obra. Nós não temos como perspectiva a retirada de nenhum tijolo para colocar. Kardec disse que se algum dia a ciência identificasse algum ponto do espiritismo que precisasse ser revisto, que ele fosse, que se revisse, que se voltasse sobre seus próprios passos e arrumasse o que tivesse equivocadamente posto. Então, nós não temos assim um cânone que se diga, olha, é isso aqui, não pode mudar. O que temos colocado, que foi a base apresentada por Allan Kardec, ela até hoje não foi, nenhum dos seus princípios foram remodelados, mas ela não está fechada. E o fato dela ser uma doutrina progressiva significa que ela vai cada vez mais alargando as suas potencialidades e desdobrando os seus saberes sobre outras áreas do conhecimento.
E muita gente pergunta assim, mas como é que Kardec fez para construir um edifício doutrinário que tem essa solidez, que em princípio não se percebeu ainda nenhum tipo de mudança? É porque ele usou um tipo de instrumento que hoje nós temos dificuldade de fazer, chamado universalidade dos ensinos dos espíritos. O que é isso? É a convergência dos conteúdos em diversos grupos, por diversos médiuns, em vários países diferentes, tratando aquelas questões de uma maneira muito assemelhada. Quando há uma convergência, então, é considerado que isso pode ser tido como um princípio. Quando havia divergências, Kardec não trazia para o corpo da obra. E qual era a estratégia que ele se utilizava para fazer a universalidade dos ensinos? Ele não tinha internet. Naquela época, como é que ele fazia para ter isso? Ele usou um instrumento muito poderoso, revista espírita. O que ele fazia? Ele publicava um artigo na revista e esperava as opiniões dos leitores. Aquela revista ia para vários países. E os leitores escreviam, olha, aqui também aconteceu uma coisa semelhante, uma entidade também deu uma comunicação parecida. O outro dizia, isso aqui não ficou assim, aqui o cara falou diferente. Então, colhia-se pelas sondas que a revista espírita fazia, os pontos de convergência e divergência. Por isso que muita coisa que está na revista espírita não aportou na obra básica. E muita coisa que está na revista espírita foi colocada na obra básica. O que não foi posto é porque não teve convergência na época e não encontrou substancial convergência das manifestações dos leitores para que se pudesse admitir isso como um princípio. Enquanto que aquilo que apareceu alinhado nos vários grupos aonde as entidades espirituais se comunicavam, pôde ser trazido para a composição dos conteúdos espíritas. Foi assim que nós constituímos um conteúdo que a gente tem mais segurança por ter esse crivo da universalidade dos ensinos. Hoje, muitas vezes, você pega um médium que quer individualmente contestar o conteúdo que está ali. Não que isso seja inadmissível, mas é importante que haja uma convergência para que a gente possa fazer algo. Fazer algo nesse sentido. Só que, ao contrário do que a gente poderia imaginar, o que nos encontramos ao longo do tempo foi um processo inverso, ou seja, as falas que Kardec apresentou em uma época em que ainda não se tinha nem a sustentação técnica para determinadas afirmações, depois elas foram se confirmando. Questão 540 de O Livro dos Espíritos, é uma pergunta que tem uma resposta longa. No final dela diz assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que um dia começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Esse conteúdo é de uma obra de 1857. A obra de Darwin, trazendo a ideia da evolução das espécies, é de 1859. Então, antecipava-se, na verdade, a todas as discussões que Darwin trazia. E ainda mais, né? Darwin traz isso em 59 e não fala do homem, só fala dos animais. Quem iria discutir a questão da evolução do homem também, quem ousou falar disso foi Alfred Russel Wallace, que é depois ainda do próprio Darwin. Então, você se antecipa a isso. E em outros pontos também. Questão onde Kardec trabalha que matéria é energia, energia é matéria. Isso no século XIX ainda é um conteúdo que só iria ser melhor entendido quando a física moderna acontecesse. A igualdade dos direitos do homem e da mulher, e ninguém pensava nisso no século XIX. Havia uma segregação muito forte da mulher nesse período. Então são coisas que se antecipou a essa época e que depois se confirmaram. E não o contrário de se dizer que aquilo que foi apresentado hoje está passível de questionamento. Só uma última para a gente concluir. Existe hoje uma área do conhecimento que tem crescido muito, que é a epigenética, que é a descoberta de que, além da genética que nós herdamos dos nossos pais, existem fatores emocionais que ativam ou desativam os genes, e que isso tem sido a grande descoberta daqui do finalzinho do século XX e do século XXI,
abrindo um espaço completamente novo em que tudo que se discutiu de genética até hoje vai ter que ser revisto, porque nós trabalhávamos muito em cima de uma visão muito mais matemática da genética, e hoje a gente sabe que uma pessoa pode ser portadora de um determinado gene, mas ela não tem o gatilho que ativa o gene pelo seu comportamento, e ela mesmo sendo portadora de uma determinada doença, não apresenta esse mal. Não se manifesta. E o contrário também, a pessoa tem a doença, não está ativada, e num dado momento da vida dela, exatamente pelas condutas que ela tem, ela manda comandos que ocorrem através de vários instrumentos chamados hoje de metilação do DNA, e que essas metilações vão produzindo alterações que ativam e desativam genes, trazendo doenças ou saúde de acordo com cada caso, quebrando a ditadura dos genes. Tem muito a se estudar ainda, né? Muito. E o espiritismo pode ajudar muito a partir do estudo do espírito, dos fenômenos espirituais, né, Jorge? Tem muito ainda a se estudar. A medicina parece que está caminhando, né? Está começando a estudar mais esse assunto. Na verdade, o que aconteceu ao longo dos últimos 300 anos? Nós tivemos um período muito largo em que a religião ela dominou a ciência e a filosofia, deu as cartas, prendeu, torturou, matou, tirou os bens, jogou pessoas na cadeia, queimou na fogueira. Nós cometemos muitos excessos em nome da religião. Então, num certo momento da história, houve uma fratura nesse tipo de comportamento. E ao invés da religião dar as cartas, quem passou a dar as cartas foi a ciência e a filosofia. O que faz com que a gente entenda por que nos ambientes acadêmicos existe tanta rejeição por tudo aquilo que é espiritual. Então você tem hoje uma academia fundamentalmente materialista exatamente pelas feridas que foram criadas no período em que a religião perseguiu de maneira tenaz cientistas, pensadores, filósofos, etc. Então houve sim um afastamento e a ciência decidiu caminhar sem a fé, sem a espiritualidade. Eu nem falo sobre religião especificamente, porque a gente até poderia ter caminhado sem religião. Religião não seria o fator essencial, mas espiritualidade é fundamental. Nós quisemos fazer uma ruptura com a espiritualidade e marchar sem Deus. E foi o que produziu a sociedade doente que nós temos hoje, como nunca a humanidade teve antes. Nós temos hoje um adoecimento muito grave da nossa sociedade. No livro Obras Póstumas, na segunda parte da obra, no capítulo 31, eu falo 31, mas não é 31, porque os capítulos não são numerados, eles não foi Kardec que fez, não é? Então não tem aquela didaticidade que Kardec tinha. Os capítulos são colocados sem numeração, mas se tiver paciência de contar, é o capítulo 31, 21º parágrafo. Ali, num texto mediúnico, é dito o seguinte, que no período final da transição planetária, que é esse que estamos vivendo, 4 fenômenos ocorreriam na sociedade. O primeiro, o crescimento vertiginoso das doenças mentais. Está acontecendo. Segundo, o aumento absurdo das taxas de suicídio. Está acontecendo. Terceiro, que as próprias crianças se suicidariam. Esse fenômeno também está acontecendo. E um quarto fenômeno, que está colocado nesse parágrafo, diz que nesse período, muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, já não estarão contados entre o número dos vivos. Então são pessoas que ainda não morreram, mas não podem mais ser contadas como vivas. O que seria isso, meu Deus? Muito provavelmente, né? Uma hipótese minha, estou falando, pode ser uma visão de um ambiente de drogadição, né? Em que as pessoas já não têm mais capacidade que alguém andam como verdadeiros zumbis. Zumbis. Então, não morreu, mas não pode ser contado. Não pode contar como vivo. Né? Claro que a gente sabe que é possível recuperação, que tem todas as possibilidades que isso aconteça, sem dúvida. Mas enquanto isso não se der, são pessoas que estão numa condição tal que nós, em princípio, nem podemos contá-las na condição de vivos. Então, esse fenômeno, ele é decorrente do quê? Do afastamento que nós produzimos em nós próprios quando fizemos uma ruptura com o pensamento religioso. Aí quisemos caminhar sem Deus. E ali, a nossa sociedade passou a experimentar dores que nunca se teve antes. A taxa de depressivos, de ansiosos hoje, nós nunca tivemos nada semelhante. Nós só não sabemos o quão doente nós estamos porque boa parte de nós está medicada.
Se nós suspendêssemos... Exatamente. Inclusive as crianças, né? E na sala de aula a gente percebe. Você pede para... Levante a mão quem toma remedinho tarja preta. Um bocado levanta a mão. Muitos. Então você vê que nós não sabemos como nós estamos, porque nós estamos como estamos, porque estamos medicados. Imagine suspender por um ano todo o remédio tarja preta, para a gente saber como é que a sociedade está. Então nós estamos realmente bastante adoecidos. Só que, como você colocou, nós estamos vivendo, Leila, um processo de início de retorno. A ciência que fez questão de ir para o ponto mais extremo desse pêndulo, colocando todas as ideias materialistas que se poderia ter, agora está vendo a necessidade de fazer um recuo. Não com as tintas da religião, porque ela ainda tem muita receio da religião, mas a espiritualidade. Da espiritualidade. Então você vê hoje alguns estudos acontecendo na área das experiências de quase morte, de terapia de vida passada, na própria epigenética. Os passes, a força, a importância. O Unesp de Botucatu, a medicina, fez um trabalho maravilhoso. Inclusive, esteve conosco aqui no SEAC, estudando, né, a eficácia dos passes magnéticos. Eu acho que eu vi. Eu vi em Uberaba um estudo feito por uma moça. É essa, será? Eu acho que não. Vários. Tem vários, né? Tem vários. Eles são médicos de Botucatu. Eu estive em Uberaba, num congresso que teve lá. E uma moça fez uma apresentação científica, de artigos científicos sobre a terapêutica do passe, em que ela pegava um conjunto de pacientes e aplicava aquele teste duplo cego, né? Quem recebe não sabe de quem está recebendo, quem está doando não sabe para quem está doando. E aí aplicava e depois media para saber quais eram as impressões das pessoas depois do tratamento, e as conclusões é que sim, existe sim, dava os percentuais de pessoas, a reincidência dos fatos e tal, que tipo de quadros eram os mais comuns. Bem interessante, tudo bem completo sobre esse processo da interferência da parte do magnetismo, da parte da fluidoterapia, no tratamento das nossas doenças, ainda que físicas ou emocionais. Jorge, e aí você diferenciou a religião, espiritualidade, estes fenômenos que são inegáveis. Como que a gente traz estes jovens para a espiritualidade, não para a religião, para a espiritualidade? A juventude de hoje? Qual é o nosso grave problema? É que nós queremos usar a metodologia que nós fomos educados há 40, 50 anos atrás, para trabalhar com os jovens de hoje que tem um outro perfil completamente diferente. Você pegava uma menina de 15 anos, 20 anos, há 40 anos atrás, ela tinha um determinado perfil. Você pega uma moça hoje de 20 anos de idade, ela tem uma história totalmente diferente. Ela muitas vezes já vem de uma história de um lar sequelado, de pais separados, às vezes sofreu abuso, já sofreu bullying, já tem vida sexual ativa, já teve um parceiro ou mais, às vezes já experimentou uma gestação interrompida ou não. Quer dizer, ela tem uma história, hoje uma menina de 20 anos, ela tem uma história muito mais dinâmica do que uma jovem de 20 anos, de 40, 50 anos atrás. Associado a essas mudanças, existe o perfil dos interesses que esses jovens têm. Então, no passado, o nosso único instrumento para que você pudesse se apropriar do conhecimento era livro. Se eu quisesse saber... Como a gente lia, né? Tinha que ler. Tinha, era o único instrumento. Não, e ainda tinha que ir à minha biblioteca, né? Tinha que ir e falar com o bibliotecário. Olha, eu estou procurando um livro do Machado de Assis, que tem uma poesia que fala do negócio de um vagalume que compara com o sol. Você sabe qual é? Vamos ver aqui. Deve ser Círculo Vicioso. Veja se é esse aqui. Aí, achei. Mas você tinha que ir a um local, porque você não tinha em casa os livros, e tinha que ter o suporte de alguém para te ajudar, se é que essa pessoa poderia te ajudar naquilo que você estava buscando. A gente viajava lendo. Então, a pessoa criava na mente como os personagens. Você lia a Helena de Machado de Assis e fazia uma imagem como é que era o rosto dela, como que eram as condições da casa, disso, daquilo. Isso mudou demais. Hoje, o audiovisual se tornou muito mais intenso. A juventude não tem tanto interesse nessa leitura exaustiva que nós fazíamos no passado. Então, nós temos muita dificuldade de trabalhar com esses jovens
por duas fundamentais razões. Eles não têm o nosso perfil e, segundo, a forma de transmissão desse conhecimento não é como era no passado. Então, o que a gente pode fazer? Foi a pergunta que você fez. O que a gente pode fazer para trazer esse jovem? Então, existem algumas coisas que são importantes de se trabalhar. Minha primeira sugestão. Nós estamos com uma quantidade muito grande de jovens em processo de adoecimento. Muito. Depressivos, ansiosos, sequelados por uma história de abuso, sequelados por um trauma de uma separação, sequelados por um uso de droga. Tem várias situações que a gente tem hoje. E aí imagina você levar uma pessoa nessa condição para um grupo de jovens. Olha, vamos estudar aqui sobre ovoides. Então, os ovoides, não quero saber de ovoide, não quero saber de perispírito. Não quero saber, isso não me interessa. Aí você vai para uma reunião de juventude, porque Moisés foi colocado numa cestinha e desceu. Eu não quero saber, eu não quero saber do Moisés. Por quê? Porque eu estou muito ferido, estou cheio de muitas feridas. Então, o que se pode fazer nesse sentido? Ora, se alguém, independente de idade, está num processo de dor, de ferida, de machucamento, o lugar dela não é no grupo de estudo. O lugar dela é no pronto-socorro. Quem está quebrado, ferido, tem que ir para pronto-socorro, não é para a escola. Quem vai para a escola é quem não está com o braço quebrado. Quem não está com dor. Então, está com dor, tem que ir para o pronto-socorro. E qual é o pronto-socorro da Casa Espírita? Atendimento espiritual. Então, o que a gente precisa fazer? Nos trabalhos de atendimento espiritual, que precisam, independente da juventude, ser fortalecidos, porque a quantidade de pessoas em adoecimento é muito grave e, evidentemente, precisa que o movimento espírita enxergue de maneira muito mais efetiva a questão da dor, eu posso, dentro do trabalho de atendimento espiritual, criar um grupo em separado só de jovens. Não é uma juventude. Uma escuta ativa, né, Jorge? Exato. Não é uma grupo... escuta, de uma troca de experiências. Não é juventude espírita. Não. É uma roda de conversa para escuta ativa. Então, o que é que você faz? Você coloca todo mundo em círculo, todo mundo com um crachá para ser chamado pelo nome, para que ela tenha uma identidade, para não dizer, a moça do vestido amarelo. Bota um nomezinho em todo mundo, faz de etiqueta mesmo, para não ter trabalho. Pega as etiquetas, bota seu nome, cola, porque a pessoa pode não voltar. Então, você vai, coloca na pessoa isso, coloca em círculo e abre essa reunião trabalhando esses conteúdos, trazendo um pequenino ponto de doutrina em cima da discussão que eles têm, Naldo. Então, eu posso trazer numa semana conflito familiar, na outra semana eu posso trazer ideação suicida, na outra semana eu posso trazer automutilação, na outra eu posso discutir sobre conflitos da sexualidade. Eu tenho que ter um portfólio de temas que são só os temas ligados aos conflitos que eles têm. Não é objetivo desse grupo discutir o aprofundamento de doutrina espírita. Você vai abrir a reunião com um texto ou um caso. Você cria um caso, se você quiser, ou traz um texto pequeno que não deve passar de 10 minutos, 5 minutos tá bom. Você lê esse texto e diz, e aí, o que é que vocês acham dessa questão? E deixa o grupo cuidar. Aí um vai dizer, eu já passei por isso. E como é que você fez para sair? Então você vai aproveitando, um vai curando o outro. Só de falarem, né, de conversarem, de contarem, já é a cura. Né? Já é o tratamento terapêutico ali. Freud dizia que a gente começa a curar quando começa a falar. Começa a falar, exatamente. E aí você deixa a pessoa falar. Aí ele vai falar, às vezes fala um monte de bobagem também. Porque Deus não gosta de mim, porque você deixa falar. Mas os nossos jovens estão precisando muito falar, que é algo que eles não estão fazendo. Aí deixa o outro falar, Aí, sem você dizer, olha, você está falando, tá errado. Você pode dar um toque ao outro, você vai falando e tal. Mas permitindo com que as pessoas possam se expor. Comenta um pouco de doutrina espírita. A doutrina espírita tem uma visão interessante sobre isso que você comentou. E aí fala, mas sem querer dizer, sem querer desqualificar o que o outro colocou. Uma visão também. Assim, não, deixa. Aí assim, mas ele não pode falar, deixa ele falar. Uma vez eu estava participando de um grupo desse e o cara disse assim, eu não concordo com o que você está falando. Aí eu estava falando sobre perdão. Não tem que perdoar ninguém, não. Fez, tem que matar a pessoa. Fez, a pessoa tem que matar. Eu matei. O cara fez, eu e meu irmão fomos lá, cavamos um buraco, ele pulou dentro, demos um tiro, tapamos. Até hoje estão procurando quem matou. Mas tem que ser assim mesmo.
Ele tinha mexido com a minha mãe, nós falamos, matamos ele. E tal. E aí você tem que deixar a pessoa expor tudo e tal. Mas se vocês entenderam o que ele falou, pois olha, essa visão que ele está colocando é uma visão que a gente entende que se tenha quando a gente não sabe que tem vida após a morte. Só que quando a gente sabe que tem vida após a morte, o que muda nisso? O que vai acontecer? Né? Mas ele tem o direito de pensar como ele quer, gente. Ele tem o direito. Então, essa flexibilidade, essa escuta ativa, essa capacidade de você se colocar à disposição para ouvir sem criticar, sem fazer negativo com a cabeça, sem julgamento, sem julgamento e condenação. Mas é uma... E sem tentar evangelizar também, porque é o que o jovem não gosta. E às vezes também existe um discurso muito antipático, que é o discurso a favor dos pais de maneira declarada. Por exemplo, porque nós temos que obedecer pai e mãe, né? Porque pai e mãe tem que ser obedecido. Eu não vou sair da minha casa jovem para ir para um local porque quer dizer que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Que eu tô brigando lá em casa, né? Que a culpa é sua. E muitas vezes ele nem mora. Ou mora só com a mãe, ou mora só com o pai, né? Ele tá fugindo daquele lar. Exatamente, fugindo daquele lar. Então, aí você tem que ouvir a pessoa dizer... às vezes a gente tem dificuldade de perdoar. Isso realmente tem, às vezes tem dificuldade. E o que a gente pode fazer sem ter dificuldade? Às vezes não vai dar para amar, mas a gente vai poder pelo menos fazer uma convivência sem agressão. Então, a gente vai tentando ter habilidade para lidar com isso. Para trabalhar esse grupo, a gente não pode pegar uma pessoa no laço e jogar lá. Ela tem que ser treinada. Preparada para ouvir coisas sem rebater, sem querer enquadrar ninguém. Às vezes eu vejo coisas que eu digo, meu Deus, se eu fosse jovem eu nem voltava. Eu estava num grupo de evangelização de jovens, aí as pessoas estavam entrando, aí a menina disse, eu trouxe a minha prima. Muito prazer, como é que você chama? Eu chamo fulano, quantos anos você tem? Eu tenho 15. 15 anos, meu Deus, quando eu lembro dos meus 15 anos. Você ainda brinca de boneca? Eu quis sumir essa pergunta, quis sumir. Porque uma menina de 15 anos de hoje não é isso que ela quer, ela não quer discutir esse assunto, ela não quer ser tratada dessa forma. Não quer ser tratado assim. Então, você tem que preparar as pessoas para que elas possam trabalhar nisso. Então, você abre esse tipo de trabalho de escuta ativa para acolher depressivos, ansiosos, pessoas com ideação suicida, pessoas mutiladas por histórias familiares traumatizantes, pessoas mutiladas pelo luto. Meu Deus, tem uma quantidade muito grande de histórias. Porque a gente está citando jovens, mas isso serve para qualquer tipo de pessoa. Sim, para qualquer dor. É que como você falou do jovem, vou aproveitar isso. Não, mas e aí vamos colocar as pessoas... Isso também pode ser feito de maneira mais larga. Sim. Mas voltando para o jovem, aí você monta isso e, paralelo a isso, você engaja o jovem numa tarefa na casa. Sim, você tem importantíssimo, né? Mas onde você vai botar? Porque esse cara não sabe doutrina espírita, ele está num grupo que nem doutrina espírita está sendo dado para ele. Onde você vai botar? Ele não pode ir para o passe, ele não pode ir para a mediúnica, ele não pode fazer palestra. Não é lugar para ele ir, pelo menos por enquanto. Mas ele é excelentemente bem-vindo num trabalho assistencial. Para você dizer, fulano, pega aquele saco ali, bota aqui, vai botando 1 quilo de arroz em cada saquinho desse aqui e coloca para lá. Você corta essa cenoura, bota na sopa, distribui os pratos, faz não sei o que, lava essa panela. Cara, isso é tão realizador para eles, porque isso dá protagonismo para eles. Eles se sentem importantes exatamente por isso. Trabalhos como, por exemplo, da mídia, da Casa Espírita, eles fazem com maestria. Entrega para esse grupo controlar a rede social, trabalhar o Instagram, trabalhar o Facebook, ou publicar as palestras no YouTube, colocar as palestras no Spotify. Outro dia eu fui numa cidade, aí cheguei lá, uma moça disse assim para mim, você já pensou na ideia de colocar suas palestras no Spotify? Eu nunca pensei nisso, não. Pode? Ela, pode. Só é porque eu só ouço música. Não, pode pôr, sim. Já eu não sabia. Pense nessa ideia. Eu vou pensar. Aí fui para casa, aí passou uns dias, ela me mandou uma mensagem. Conseguiu? Nem me lembrei. Mas eu vou fazer, tá? Então semana que vem eu ligo você. Semana seguinte ela me ligou, que tal? Eu tentei, mas é difícil, eu não consegui, não. É muito chato, tem que abrir uma outra conta de não sei o quê, para criadores, para poder ter uma outra senha para colocar. Eu já tentei. Não, mas eu acho que é possível, seria bom. Me dá mais uma semana, deixa eu tentar mais um pouco. Tentei mais uma semana, ela me ligou. Que tal, conseguiu? Não, até desisti. Tentei, não sei fazer. Se você quiser, minha filha faz para você. Sua filha? Tão jovem ela. Sua filha?
Que idade que sua filha tem? Se ela tem 12, mas ela põe para você esse material no escuro. Se ela tem 12 anos. E eu não consegui. Oh, meu Deus. Aí eu disse, tá, então te espera que eu quero que ela ponha. O que eu queria que ela dissesse não consegui, porque eu não consegui. Aí no dia seguinte ela me ligou, olha, ela já colocou um monte lá para você ver. Eu digo, não é possível. Aí depois eu fui conhecer a criaturinha, 12 anos de idade. Hoje ela tá com 19. E se vocês forem no Spotify e encontrar alguma palestra minha, é Natália que põe. Até hoje ela está fazendo isso. Inclusive, esse podcast estará no Spotify, então... Também, o nosso está lá. Que legal, que legal. E aí, poxa... E é o interesse deles, eles gostam disso. Então você deve engajá-los na tarefa da casa. Então, eu tenho que ter um grupo específico de pronto-socorro para atendê-los. E, paralelo a isso, o trabalho que precisa ser colocado. Depois de um tempo que ele já estiver ali, que ele tiver se dessedentado das suas angústias, das suas questões, das suas dores, engajado na casa, aí é momento de repente, você levá-lo para o grupo de estudo. Aí tudo bem. Então, essa é a minha primeira sugestão. Tá. Eu tenho 3. Nós queremos ouvi-las. Essa é a primeira. Já estou anotando. Anotou, não? Sim, anotamos tudo aqui. Segunda sugestão. Eu trabalho no IBGE, então eu posso falar com conhecimento de causa. Todas as religiões, elas têm uma curva de queda da faixa etária no período da juventude. Se pegar os católicos vêm, há uma queda na juventude e aí volta. Protestantes, há uma queda na juventude e depois uma retomada. Os espíritas não são diferentes, também tem. A diferença é que a curva dos espíritas é assim. Tem as crianças, chega no momento que uma queda, que vai lá embaixo, e quando volta com gosto de gás como nenhuma outra. Ou seja, cai muito e depois sobe vertiginosamente. Ou seja, a nossa pegada é para adulto, não é para jovem. Nós temos uma grande perda do período da juventude, mas tudo dá a entender que parte deles, se não a boa parte deles, retorna depois dos 30 anos. A idade que a gente observa no IBGE é 29 anos. É a idade em que eles retornam ou outros se engajam para substituí-los. Então, há uma janela que vai dos 18 aos 29 em que eles realmente se desinteressam pelo espiritismo. Por que isso acontece? Você tem uma resposta? Eu tenho. Segundo o próprio IBGE, 18% da população brasileira tem curso superior. 18%. Só isso. Os que se declararam espíritas no censo de 22, 48% têm curso superior. Então, nós somos uma doutrina que tem uma penetração muito grande nos grupos de maior escolaridade. Então, eu pergunto para vocês, onde estão os nossos jovens na hora que eles estão dos 18 aos 30 anos? Eles estão estudando. Eles estão estudando, eles estão na faculdade. Então, o nosso jovem, ele é tragado pelo ambiente acadêmico. Sim. Tragado. E o que tem no ambiente acadêmico que pode prejudicar a permanência dele na casa? O apelo ateísta que as academias possuem. Então, quando você entra numa faculdade para fazer um curso superior, e você tem um filho, você diz, meu filho, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Vamos manter a coerência para que o ateísmo não sequestre você. Existem alguns professores da área de sociologia que no primeiro dia de aula perguntam, quem aqui tem religião aqui na sala? Aí a parte levanta a mão. Até o final do semestre nenhum vai levantar a mão, viu? Porque o objetivo é moer a fé, é ridicularizar a crença, é desfazer da religião para criar novas pessoas dentro de uma perspectiva ateísta. E isso atinge os nossos jovens também. Eles estarão sujeitos a isso. Então, qual é a minha sugestão? Que nós tenhamos dentro das nossas instituições espíritas trabalhos específicos com aqueles que estão ligados com a universidade, preparando o antídoto para as falas que o professor de sociologia vai trazer. O professor de filosofia, os professores que vão criar ali, pelo menos nos 2 primeiros anos da faculdade, a base do pensamento acadêmico, para não deixar com que esse materialismo nos destrua. Eu vejo muitas vezes algumas coisas assim muito dolorosas. Fico com dó de alguns professores que pegam alunos que pertencem a determinados segmentos religiosos
muito ligados a texto religioso e dizem assim, como que você pode acreditar num Deus que invade as aldeias vizinhas e mata todo mundo? Que Deus é esse? Aí começa a pressionar e o menino fica olhando e dizendo, é verdade. E ele fica assim. Então nós temos que preparar a juventude espírita para que quando o professor diga, como é que você pode acreditar nisso? Mas eu também não acredito. Se Deus fosse isso, eu também não acreditaria. Porque eu não acredito nesse aí não. Que aí você quebra. Porque o problema das academias não é contra o Criador, é contra o Deus das religiões. Sim, contra as religiões. O Deus das religiões que é contraditório, que é parcial, que tem um comportamento muito próximo do humano, se arrepende, castiga. Não, professor, esse Deus aí não é o meu. Então o professor está dando tiro na água, porque ele vai atirar. Não, meu Deus é outro. Meu Deus é o Deus da lei. Não existe... pode dizer, professor, assim, porque para nós, você sabe onde é que está escrita a lei de Deus? Não está em livro nenhum. Não está na consciência. Nenhum livro religioso que eu trouxer aqui representa a minha crença. Então, isso é muito importante, porque você desamarra o jovem para que ele pense fora da caixinha e possa dizer, não, o que o senhor ataca, o senhor pode atingir aqueles ali. Eu não. Mas a mim não. Pensamento crítico. Eu não tenho essa leitura. Minha leitura é do Criador. Minha relação é com o Deus Criador, não é o Deus das religiões. Então, sugestão número 2. A gente precisa fazer alguma coisa de preparação para os meninos que estão no ambiente acadêmico, que não são poucos, antes que eles passou no Enem. Traz essa turma e vamos fazer uma espécie de um cursinho intensivo de entendimento do ambiente onde você vai ficar. Porque tem muita droga, tem muita promiscuidade, tem a questão de você estar num grupo, você para ser aceito, você é jovem, para você ser aceito, você cede. Porque senão você vai ser... O próprio grupo vai rechaçar você. E você não precisa confrontar. Eu não acredito. Porque vocês não sabem... Não fazer esse tipo de coisa. Estar na universidade discutindo, debatendo, brigando. Isso é tolice. É ingenuidade querer discutir religião dentro de ambiente acadêmico. Os outros lá não querem se convencer do contrário. Então a gente ri. Isso é verdade. Tá certo, tá bom. E não se permite comprar esse tipo de coisa. Porque esse é um ambiente onde eles irão. Então, essa é a minha segunda sugestão. Minha terceira sugestão é com a nossa juventude. O que fazer para que a gente consiga manter os nossos grupos de jovens com uma frequência mais adequada, com uma atividade mais robusta? Esses jovens, eles estão dispersos. A gente precisa catar esse pessoal e trazer de volta para o grupo de jovens. Então, a gente tem que catar esse pessoal. Catar. Pode escrever aí. Tem 5 letras. Catar é ótimo, né? Tem que catá-los. Catá-los. Isso. Escreva na vertical. Isso, você tem que catar esse pessoal. A primeira coisa que você tem que dar, conteúdo espírita. Não se constrói uma juventude apenas tocando violão. Porque quando vierem os problemas, o violão não vai resolver. O violão não vai resolver. O que vai resolver é conteúdo. Conteúdo, sim. Então, eu lembro uma vez que estava levando uma atividade numa juventude espírita e eu estava falando e tal, falando sobre perdão, sobre convivência familiar, a dificuldade que a gente tem de conviver com determinadas pessoas, mas que a lei de causa e efeito e tal, conversando sobre essas questões todas. Aí teve uma moça que falou assim, ela parou e disse, mas isso que você está falando é muito importante, isso é muito grave. Digo, sim. Eu vim falar aqui de coisa importante, coisa muito grave mesmo. Então você tem que dar conteúdo, falar da lei de causa e efeito, mostrar para eles essa coisa, não obrigatoriamente do mesmo formato acadêmico que a gente estudou na juventude lá atrás. Ler o livro, discutir, mas tem que aprofundar os conteúdos. Você tem que aprofundar. Tem que ter uma técnica, não sei qual, para que esse conteúdo, que pode ser lido ou apresentado de outra forma, mas eles têm que ter contato com o que é a reencarnação, o que é a lei de causa e efeito, não apenas ter aquele verniz do conhecimento. Precisa aprofundar, precisam ter contato com a obra, precisam conhecer, debater, ainda que esse debate possa não ter tanta leitura física, mas uma leitura lógica do texto. Não, tem isso aqui, isso aqui. Todo mundo entendeu essa parte? Você conta a história, você fala, você chama, coloca, bota eles para aprofundar, discute. Então, esse é o primeiro ponto. Tem que dar conteúdo. Livro dos Espíritos, eles gostam muito.
A didática, a pedagogia do livro do Espírito é fantástica. Pois é. Então, uma pergunta que você coloque na roda para discutir, vale a pena. Deixa discutir. Quebrar. E aceite as colocações feitas. Isso. Depois a gente vai organizando melhor. Se você coloca uma pergunta e diz assim, o que vocês acham disso? Aí a pessoa diz assim, eu não concordo. Não, você não pode discordar isso aí. Aí ninguém fala mais. Não. Entendeu? Ok, você não concorda. Tá ok. Tá. Não concorda. Por que você não concorda? Ok, beleza. Quem mais? Tem ali. Eu acho que beleza, está errado. Muito bem. Que mais? Você não pode esboçar nenhum tipo de crítica, porque senão a tempestade de ideias vira chuvisco, porque não tem mais tempestade. Na hora que você critica na entrada, não tem. Você tem que deixar todo mundo colocar isso. Agora vamos analisar. O que vocês acham? E deixa o próprio grupo dizendo, não, isso aqui eu acho que não está correto. Aí você vai ajudando a chegar naquela conclusão. Quando eu era da juventude, eu tinha um coordenador de juventude que ele era muito danado. Chamava-se Jorge Gouveia. Já desencarnou. E quando alguém falava assim, alguma coisa que era muito forte no grupo, contestando, ele disse assim, não acho nada disso aí não, acho que tá tudo isso aí errado, entendeu? Ele ficava quieto, ouvindo. Aí quando o cara acabava de falar, ele dizia assim, cara, eu já pensei assim com você, ó. Pronto, quebrava o cara no meio, né? Eu já pensei assim com você. Exatamente assim eu pensava, acredita? Aí depois eu comecei a ver, aí você envelopa o pensamento do outro dentro do seu. Então esse é o primeiro. Número 2, acolhimento. Não se constrói juventude espírita. Na juventude, como no centro espírita também. Não se constrói juventude espírita sem acolhimento. Ali não é um local, não é uma escola formal. Que você vai passar prova, não pode colar. É um local de interação. Então, acolhimento, acolher as pessoas, acolher todo mundo, estimular a amizade, estimular essa relação entre as pessoas. Isso é muito importante para criar liga. Vocês terem uma ideia, a minha juventude espírita tem 45 anos que eu entrei no grupo de jovens. 45 anos. Nós nos falamos até hoje. Nós temos um grupo de WhatsApp. E até hoje a gente se encontra, fala e estão em cidades diferentes, mas a gente está todo dia falando. Nós falamos todo. É uma família. Nós nos sentimos como se fosse realmente irmãos. Nós nos casamos, muitos de nós casamos no grupo. No grupo. É muito interessante. Então, o acolhimento, ele é fundamental. Depois, que letra tem? T. T de quê? Trabalho. Nem ouso falar. Trabalho. Não se tem juventude espírita sem trabalho. Você tem que botar esse povo para fazer alguma coisa. Diferentemente daquele outro que eu falei que era para o trabalho assistencial, esse aqui você pode colocar em qualquer lugar. Se eles tiverem conteúdo, eles podem estar no passe, eles podem estar na palestra, eles podem estar na evangelização. Meu Deus, eles já têm conteúdo suficiente para estar trabalhando em outras atividades. Claro que eles ingressam pelo trabalho assistencial e depois, na medida que ele vai tendo mais conhecimento, você vai levando ele para outros ambientes, né? Letra A de novo. Arte. Repare que a arte não está do conteúdo. Essencial. Mas ela vem depois do conteúdo. Depois. Ela vem depois do acolhimento. E ela vem depois do trabalho. A integração. A arte é a integração. Você tem que ter. É muito bom. Sabe, violão... Teatro. Eu conheci uma juventude espírita que tinha um trabalho muito interessante. Eles estudavam, aí a cada mês, quando fechava, eles faziam uma apresentação para os adultos de uma dramatização que encenava os conteúdos vistos durante o mês. Legal, né? Sensacional. Aí eles mesmos criavam o roteiro, criavam figurino, criavam tudo. Aí, hoje é dia da apresentação da juventude. Aí nesse dia... não era palestra. Nesse dia, o conteúdo era... Aí seria importante demais. Mais importante é isso. O jovem protagonista, nesse dia não tem palestra. É o dia dos jovens se apresentarem. Isso é muito importante na casa espírita. Sim. Mas o difícil é a gente conseguir isso na casa espírita. Sim. Né? Existe uma coisa também muito importante, sabe? Olha só, Leila. A gente ouve muita pessoa falar assim, porque o jovem é uma prioridade, Mas nem sempre as casas espíritas têm uma prática que represente a prioridade que ela diz que ela dá. Eu vou ser mais claro no que eu quero dizer. Você tem uma instituição espírita e bem, o ano vai começar agora, né? Quem vai ficar na evangelização? Fulano. Quem vai ficar na palestra? Quem vai para o mediúnico? Quem sobrar vai para a juventude. Então, ela está fadada ao insucesso. Prioridade zero. É sinal de que ela não tem prioridade.
Tô falando eu, não é outra pessoa. Eu sou oriundo de uma casa que fazia exatamente o oposto. Ela dizia, a juventude é a nossa prioridade. Portanto, a primeira pessoa que a gente vai escolher para ocupar alguma função é a juventude. E quem vai ficar tomando conta da juventude é a pessoa mais habilidosa que nós temos. É ele que vai tomar conta da juventude. Então, eu sou fruto de um trabalho de uma pessoa que era designada para coordenar a juventude e que era um cara muito habilidoso. Vocês talvez conheçam ele. Ele chama-se Alberto Almeida. Vocês podem achar que ele é mais novo do que eu, mas ele é mais velho 7 anos que eu, tá? Com o tempo eu fui ficando mais velho. Ele era 7 anos mais velho. Hoje eu sou uns 20 mais velho que ele não envelhece, eu reclamo isso com ele, inclusive. Mas o Alberto era o primeiro que a gente escolhia. A nossa juventude espírita, pasmem, ela tinha 190 jovens. Era o tamanho da nossa juventude, de um centro espírita, que o Alberto coordenava. Então, o carisma de uma pessoa, a habilidade de lidar com as pessoas é fundamental, porque as outras casas espíritas, isso em Belém do Pará, davam o mesmo programa, era o mesmo currículo, mas o carisma do Alberto fazia com que as coisas fossem diferentes. Falta alguma letra? R. Nós temos que nos reunir fora do centro. Não se constrói juventude espírita só dentro da juventude. Nós tínhamos uma juventude espírita aqui, eu e meu marido, Paulo Estevão, e os amigos todos, Edgar Miguel, os amigos todos que estão aí hoje, que nós começamos aqui com 6 jovens, que eram nossos filhos, e depois de 8 anos, preparamos o Guto Campos para nos substituir, o Fabinho Lima, e deixamos essa juventude com 180 jovens. E nós trabalhávamos exatamente assim. Era conteúdo, arte, trabalho. Nós fizemos uma campanha de alimento e de arrecadação de cobertores no SEAC, que nós fechamos a rua. De tanto que esses jovens arrecadaram e separaram e organizaram. Era uma coisa assim fantástica, fantástica. Tínhamos uma banda, Fabinho tinha uma banda, tá? Só que, infelizmente, depois que nós deixamos na mão deles, infelizmente, a coisa foi se perdendo por conta da casa, não por conta dos jovens. Né? Então, é essa receita, né, Tato? É essa receita. Vamos falar de mediunidade? Claro. Quais são os riscos, os maiores riscos e as maiores responsabilidades hoje de um médium, de uma casa que trabalha com mediunidade? Nós estamos numa nova fase do movimento espírita. Houve um período lá atrás em que a mediunidade ela era uma prática muito mais franca dentro das instituições espíritas, em que as pessoas chegavam na casa espírita e se elas fossem médiuns ostensivos, elas eram levadas para a mesa. Se você pegar a obra de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, por exemplo, que é uma obra das décadas de 40. Se você observar a dinâmica da reunião que é tratada e apresentada nessa obra, é uma reunião pública, mediúnica pública. Sim. Havia a mesa com os médiuns e uns bancos onde ficava chamada assistência. E tem casos que o livro cita que uma pessoa lá na assistência dava passividade, Sim. O dirigente vai lá e vai atender a entidade lá fora. Em alguns casos, essas pessoas elas eram trazidas para a mesa e diziam, você é médium, semana que vem você vem, você tem a obrigação, tá? Ele tem um compromisso, tem que vir para cá para desenvolver essa mediunidade. Então, esse foi um período de muito fenômeno e muito desconhecimento que a gente tinha na época de como é que a mediunidade funcionava. Então, houve muitos excessos, muitos equívocos. Não que as pessoas quisessem errar, mas é exatamente pela falta de um conhecimento, de um preparo mais adequado. E eu não estou criticando, porque eles foram grandes pioneiros do movimento nesse período. Mas na época a gente não sabia que poderia funcionar diferente. Tudo é muito novo, o espiritismo é muito novo, é tudo muito recente. Então nós estamos ainda ensaiando como é que funciona. Funciona melhor assim e tal. E a gente vai testando e descobrindo como é a melhor maneira de um centro espírita funcionar. E naquela época a ideia era que uma mediunidade ostensiva deveria ser prontamente colocada em operação. Isso mudou
E nós caímos num outro extremo, que foi um excesso de zelo que impediu que a mediunidade acabasse acontecendo nas instituições. Existem instituições que a pessoa está frequentando há 20 anos e nunca foi numa reunião mediúnica. Tem 20 anos que ele vem na casa, trabalhador assíduo, frequentador, ali, atuante, e a mediunidade, isso aí eu não quero mexer com isso aí não. Aí também não dá. Como é que você vai sair de uma coisa que não era o mais adequado, que era aquele momento em que a mediunidade ela era exposta numa praça pública praticamente, para um ambiente em que ela fica dentro de um claustro trancada e as pessoas não podem acessar. Esse momento também ele está passando. Nós estamos indo para um momento novo, não é? Que é aquela questão da tese, a antítese e a síntese. Nós estamos vivendo hoje uma questão de meio termo. Como que o movimento espírita está trabalhando a mediunidade hoje? Da seguinte forma: a pessoa entrou na casa espírita e ela vem com sinais de perturbação espiritual, não deve ir para a mesa mediúnica, não deve ir para grupo de estudo, não deve. Então vai para onde? Atendimento espiritual, gente. Ela tem que ser acolhida. A pessoa está toda machucada, nós vamos ouvi-la, cuidar dela, orientá-la, para que ela se organize emocionalmente. Sim. Depois que ela se organizar emocionalmente, depois que essa pessoa tiver passado pela experiência do conhecimento da doutrina, aí nós podemos colocá-la num grupo de estudo. Por exemplo, um grupo de estudo sistematizado, que é uma proposta interessante. Por que falo que a proposta do estudo sistematizado é interessante? Porque tentar conhecer doutrina espírita estudando diretamente na obra é muito longo. Você vai fazer 3 anos do Livro dos Espíritos, mais 3 anos do Livro dos Médiuns, mais 3 anos do Evangelho sobre o Espiritismo, mais 3 anos... Meu Deus, você vai ficar uns 15 anos para você poder ler a codificação toda. Não vale a pena. Por quê? Porque os conteúdos, eles voltam. Eu vejo a reencarnação aqui, eu vejo a reencarnação ali. Eu vejo aqui... E, às vezes, as pessoas estão mais interessadas em conhecer as questões mais imediatas que o Espiritismo tem. E é essa proposta do estudo sistematizado. É você oferecer, numa janela de 3 anos, pode parecer longa, mas não é uma faculdade, porque a faculdade é todo dia e aqui é uma vez por semana, em que você vai passear pelos principais temas de doutrina, de maneira que, terminados esses 3 anos, o indivíduo ele tem uma visão geral do que o Espiritismo é. Porque às vezes você pega uma pessoa e dá para ela pelo seu Livro dos Médiuns, depois de 3 anos ela só entende mediunidade, ela não sabe nada de lei de causa e efeito, porque ela passou 3 anos estudando aprofundadamente aquele tipo de assunto. Então, de repente, num primeiro giro, era importante que você pavimentasse o conhecimento de forma a ter o entendimento básico das coisas. Terminado o estudo sistematizado, ou seja, terminada a fase em que você já tem uma visão geral do que o Espiritismo é, pronto. Você está livre para seguir o caminho que você quiser. Eu quero estudar a obra de André Luiz. Muito bem. A casa monta um grupo, vai estudar André Luiz. Não, eu queria estudar Manuel Filomeno. Vai estudar Manuel Filomeno. Eu queria estudar, era Dona Ivone do Amaral. Vai estudar a Dona Ivone. Não, eu queria estudar a obra psicológica de Joana. Vai estudar Joana. Faça o que você quiser. Eu queria estudar o romance de Emmanuel. Vai estudar o romance de Emmanuel. Vai estudar. Não, eu queria estudar o Novo Testamento. Vai estudar o Novo Testamento. Eu queria estudar a obra básica. Vai estudar a obra básica. Já tem o conteúdo, você quer, é esse que é o gosto? Vai estudar a obra básica, se você assim quiser. E várias outras oportunidades, como, por exemplo, o EAD, que é o estudo aprofundado, que seria uma espécie de continuidade acadêmica do ESD. E entre esses vários pontos de opção que nós temos após a conclusão do ESD, tem o estudo da mediunidade, que começa com estudo e pequeninas práticas de 5 minutos, que vai para 10, vai para 15, vai para 20, chega a 45 e depois se transforma num grupo mediúnico. Essa é a forma mais segura que nós temos hoje de trabalhar. Por quê, Fabiana? Porque você não leva para dentro da mesa mediúnica pessoas que desconhecem o que é mediunidade. Segundo, você oferece várias outras questões para a pessoa conhecer. No livro Socialismo e Espiritismo, Leon Denis, ele traz uma contribuição muito interessante sobre isso, em que ele diz o seguinte, que quando ele era jovem, Leon Denis, era jovem, ele tinha a mediunidade ostensiva. E foi a mediunidade ostensiva que ele possuía que o fez
procurar uma casa espírita para entender o que acontecia. Pois ele entrou na casa espírita, começou a estudar espiritismo e a mediunidade diminuiu. Então, às vezes, a pessoa traz uma mediunidade ostensiva e essa mediunidade pode perder a ostensividade depois que ela ingressa num grupo de estudo. Por que motivo? Porque o objetivo dessa mediunidade era trazê-lo para o ambiente, que é o que o Leon Denis diz. Uma vez que você já chegou no ambiente, eu não preciso mais daquelas manifestações, porque você já está no lugar que eu queria que você estivesse. Então, fica a mediunidade assim, ficou só intuitiva. As outras que eu tinha, elas recrudesceram depois que eu ingressei no movimento espírita. Daí você pergunta quais são as dificuldades. Dificuldade número 1, você colocar uma pessoa em processo de perturbação dentro do grupo mediúnico. O lugar dela, lá no atendimento espiritual. E existem pessoas que vão fazer o atendimento espiritual e que vão precisar fazer de novo, e não vão sair disso, porque trazem uma mediunidade tão conflituada que eu não posso dizer a ela assim, meu filho, você vai entrar aqui, daqui a 2 meses você sai, você pode estar liberado. Às vezes não vai. Traz conflitos obsessivos muito difíceis, que vai exigir um tempo maior, e às vezes a existência inteira. Então, oferta do grupo de atendimento espiritual para as mediunidades em maior grau de desconforto, de dificuldade mais tormentosa, mais difícil, atendimento espiritual. Para os casos em que você tem pessoas que trazem a mediunidade mais ostensiva ou não, grupo de estudo. E depois a pessoa vai decidir o que ela quer. Kardec trata no livro dos médiuns sobre a importância, num capítulo específico, chamado dos escolhos da mediunidade, destacando alguns pontos que são problemáticos para a mediunidade. Você querer colocar pessoas que têm fascínio pela comunicação é muito perigoso. Porque tem gente que é... Gente, eu quero ver, mas eu quero ver. Então, esse excesso de ansiedade por uma manifestação mediúnica, ele, na verdade, demonstra que a pessoa traz algo dentro dela que precisa ser repensado se é realmente isso que é o objetivo de um grupo mediúnico. Às vezes, a pessoa traz uma natureza impressionável, que é o que Kardec trata no texto. O que é uma natureza impressionável? É aquele que diz, gente, foi um espírito lá. Um espírito louco, coisa de louco. Olha, porque... E aí ele chega em casa, ele quer contar para um, quer contar para o outro, está dentro do ônibus. Gente, no meu grupo mediúnico hoje. Então, essas pessoas ficam muito impressionadas com o que vem. Também a gente tem que cuidar, porque ao invés de você ajudar, você pode até atrapalhar essa pessoa. Então, para que você franquie o acesso a grupos de estudo e prática da mediunidade, tem que saber que as pessoas têm condição de melhor aproveitar esse conteúdo. Não estou dizendo que tem que só colocar pessoas evoluídas, então, porque não vai ter. Não vai ter. Mas as pessoas tenham uma mínima condição de entendimento daquilo que a vida seja. Muito bem. Jorge, e o Espiritismo, né? Uma filosofia maravilhosa, principalmente. Como viver esse Espiritismo de forma prática hoje, num mundo tão acelerado, competitivo, emocionalmente adoecido? Sim. Como viver esse Espiritismo? Tendo a compreensão de que nós não somos os salvadores do planeta. Existem muitas pessoas que têm a crença de que ela vai viver o Espiritismo se ela sair pelo mundo, pregando, batendo de porta em porta, transformando as pessoas. Vai para o trabalho, ele tem que todo dia botar mensagem na mesa de todo mundo. Na faculdade, ele tem que defender o pensamento dele diante de todas as pessoas. Que ele só pode falar de espiritismo, que ele pode estar entrando numa veia fanática. Daí o propósito não é esse. Nós não vamos mudar o planeta. O salvador do mundo é outro, e o nome dele é Jesus. Eu sou o salvador de mim mesmo. Então, como viver o Espiritismo na nossa vida prática? Mudando a nós mesmos. Não deixando as oportunidades serem desperdiçadas. E aproveitando de uma maneira muito efetiva as oportunidades da convivência doméstica. Aonde está verdadeiramente o espaço aonde eu exercerei a minha potencialidade de interpretação na vida daquilo que eu sei? Dentro de casa. Família. Então não é assim, eu vou fazer um trabalho importante. O trabalho é importante realmente, mas
o que a gente veio fazer de fato é dentro de casa. Porque, veja, se Deus nos trouxe para viver numa família com a qual não é para a gente conviver, então ele errou. Porque ele me mandou para ficar com um grupo que não é para conviver. Ora, se ele me mandou para esse grupo, tá na cara que esse grupo, em princípio, é o grupo que eu tenho que dar o meu maior esforço na tentativa de dar o meu melhor para que eu consiga conviver com eles. E de que maneira? Não é pregando, eu vou pregar o evangelho na minha casa, Jesus. Não é isso. É de maneira muito natural, sem precisar ficar falando espiritismo na minha casa. Às vezes a gente convive com pessoas que não são espíritas no mesmo lar. E daí? Vive a vida do jeitinho que você tem para viver e aproveita para viver o espiritismo na prática, com o pai que é idoso, o avô que tem Alzheimer, a avó que tem, sei lá, um problema de demência. Os filhos adolescentes. Os filhos adolescentes cheio de problema, não é? Neto, sogra, né? Não precisa nem colocar adjetivo. Né? Então, você tem a convivência com vários espaços. E aproveitar esses espaços. São oportunidades. Né? Então, assim, eu tenho aqui minha convivência com minha mulher, meus filhos, minha mãe, meu pai, minha sogra. Conviver com as pessoas normalmente. Porque fulano é difícil. Você convive até onde consegue. Ninguém tem o dever de dizer assim, não, meu pai era uma pessoa muito violenta, agredia minha mãe, batia em todo mundo, chegava bêbado, teve uma vida muito irregular, etc. Mas eu amo meu pai, tal. Talvez a gente não consiga chegar aí. Mas só da gente dizer assim, meu pai, ele tem o direito de errar, ele é uma pessoa, eu sou grato a ele pelo corpo que eu tenho, que ele que me deu, e eu trabalho para tentar conviver com ele nas minhas limitações, o que eu consigo. Às vezes eu não consigo abraçar, não consigo beijar, mas eu vou tentando viver de forma que eu consiga me aproximar mais. Então, como é que se vive o espiritismo? Da maneira mais simples possível. Aproveitando as oportunidades, sem grandes expectativas de que a gente vai deixar uma marca no planeta da nossa passagem. Não, também não vai deixar. Eu vim para salvar a mim através do outro. Eu não tenho nem o poder de salvar o meu filho. Eu não consigo salvar meu filho. Porque quem vai salvar meu filho é ele. Eu posso, quando muito, salvar a mim mesmo, através do outro, né? Cuidando do pai, cuidando da mãe, cuidando dos filhos, dos irmãos, me dando bem com todo mundo, entendendo as pessoas, tendo a capacidade de entender. Minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro, sei lá, não teve a orientação que eu tive. Então, eu tenho o dever de fazer melhor que eles. Talvez eu não consiga ter aquela conduta, mas eu vou me esforçar para ser o mais próximo possível daquilo que eu gostaria de ser. E se eu não consigo ser, eu não preciso me desesperar, porque isso faz parte da vida. Eu estou tentando, estou lutando para ser melhor, não estou conseguindo, tudo bem. Nós vamos para frente, do jeito que a vida nos permite ser. Então, usando dessa técnica, sem que a gente queira ser um arauto do bem, uma referência para o planeta, a gente vai bem. É aproveitar as oportunidades e não deixar passar as pequeninas oportunidades, porque são nelas que a gente se revela. Perfeito. A gente começou falando da necessidade de mudança, Sim. Né? E aí, a gente queria terminar perguntando qual que é ou quais são os maiores desafios e, ao mesmo tempo, a maior esperança do espiritismo no século XXI. Desafios de quem? Do espiritismo? Da comunidade espírita, dos espíritas. Tá. Porque o espiritismo não tem desafios. Porque o espiritismo é uma doutrina. Não tem desafios. Dos espíritos. Quem tem desafio é o movimento espírita. É o movimento espírita. Que é a ação dos homens para tentar divulgar essa doutrina. É essa que tem dificuldade. Quais são os grandes desafios do movimento espírita? É que nós estamos vivendo um período muito difícil, que é o período da transição planetária. Então, existe pressões de todos os lados. Nós estamos nesse período da transição com todas as viabilidades de conduta permitidas hoje. É como se nós tivéssemos uma sala que tivesse 1000 portas e todas as 1000 portas estão abertas. Você pode passar por qualquer uma. Antigamente, essas 1000 portas elas não estavam abertas.
Eu vou provar que elas não estavam. Quer ver? As pessoas que são mais antigas devem lembrar disso. Quando a gente era criança, a gente acordava de manhã, se arrumava e ia para a escola. Pra fazer. Ninguém chegava a dizer pro pai assim, mãe, eu acho que hoje eu não vou para a escola, não tô querendo ir pra escola. Imagina. Não tinha isso. Não. Mas não tinha por quê? Porque os pais, eles bateriam, eles nos matariam. Na verdade, a gente nem cogitava. Não cogitava. Ninguém cogitava dizer assim, mamãe, hoje eu não quero ir. Hoje eu tô cansado. Regras eram regras e nós não argumentávamos. Era pra ir, não era? Então é pra ir. Se batesse a cabeça do dedo, ia com um sapato de um lado, um chinelo do outro, o dedo enrolado numa gaze, e ia pra aula do mesmo jeito, não tinha diferença. É assim que ia, né? Para que você não fosse, tinha que estar bem doente, tinha que ser uma causa assim, bem excepcional para você faltar uma aula. Era uma porta que estava fechada. Hoje não. Hoje, se me disser, mãe, hoje eu não quero ir. Tá bom, meu filho, então você não vai. Veja que hoje todas as portas estão abertas. Então, qual é o grande desafio? É que nós estamos sendo testados em todas as frentes de comportamento. O grande desafio do movimento espírita é esse. É que, em função da transição planetária, uma série de entidades bastante perturbadas estão entre nós e abriram todas as portas. E a espiritualidade superior disse, deixa abrir, não faz mal, deixa abrir. Porque eu quero saber por onde vão passar. Porque estando as portas fechadas, eu não sei se você é realmente bom, porque a porta estava fechada. Agora eu quero fazer assim, eu quero abrir todas as portas e dizer, passa por essa. Quero ver se você vai passar por aquela que eu estou falando. Daí que o desafio da hora é conseguir que as criaturas humanas compreendam qual é a sua essência. Em uma sociedade tomada pelo ateísmo, como nós estamos vivendo, com um esfriamento da fé, um afrouxamento dos laços familiares, com uma desconstrução progressiva do tecido social, com um avanço da tecnologia que faz com que a criatura humana não tenha muito interesse na relação entre os indivíduos, e uma sociedade em que a fé foi destruída e trouxe todos os interesses do homem para a vida material, é um grande desafio. Porque a busca hoje está toda centrada na vida material, por isso que tem tanta gente ansiosa. Está todo mundo querendo as coisas da matéria, porque a ideia de uma vida no além, ela está profundamente atacada nesses últimos tempos em função da onda de negação do espiritual que a gente vem vivendo. O desafio do espiritismo é trabalhar nesse ambiente adverso sem perder a sua essência, sem fazer concessões que não poderia fazer, porque senão daqui a pouco a gente vai se descaracterizar. Em 1978, a médium Cecília Rocha recebeu na cidade de Porto Alegre uma mensagem assinada por Ângelo Aguaró. Ângelo Aguaró era um espanhol que migrou para o Brasil, viveu uma época no Uruguai, depois veio para o Rio Grande do Sul, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e se tornou realmente assim, um mentor da instituição depois da sua desencarnação. E Ângelo Aguaró traz uma mensagem através de Dona Cecília Rocha, dizendo o seguinte, a mensagem dele é, se não for criado um estudo sistematizado da doutrina espírita, que aborde os aspectos fundamentais que o Espiritismo possui, o Espiritismo não sobreviverá aos novos tempos. Porque ele está atravessando um vendaval em que sopram ventos de todos os lados. E se vocês não cuidarem do movimento espírita, no futuro do Espiritismo restará somente o nome. Então esse é o desafio. De 1978 para cá, muita coisa no movimento espírita se organizou, o estudo sistematizado foi uma resposta a isso, porque ele é de 1983, 5 anos depois dessa mensagem, e realmente ele trouxe um contributo enorme para o movimento espírita. Eu vejo hoje muitas pessoas com preocupação porque o grupo de jovens não é mais tão frequente nas casas como no passado, é fato. Mas o que aconteceu com o grupo de adultos na casa espírita? Explodiram os grupos de estudo. Se você for numa casa espírita hoje e perguntar quem aqui entrou no movimento depois dos 30, há uma quantidade enorme de pessoas que vai levantar a mão. Ou seja, a juventude não é mais a principal porta de acesso de ingresso no movimento espírita. Não é. A principal porta de acesso na casa espírita hoje
é o grupo de adulto, em função da pegada que a gente tem. Não estou dizendo que isso está certo ou errado, mas a nossa forma de se comunicar é uma forma mais para adulto. Então, nós atingimos em cheio as expectativas do público adulto e estamos devendo para o grupo de jovens uma metodologia mais adequada para que eles permaneçam conosco. Então, os desafios dos tempos que estamos vivendo é reconhecer esse período de transição, essa convulsão ideológica que a gente está vivendo, essa ebulição de pensamentos e de ideias, e conseguir manter a coerência desses conhecimentos para que a gente atravesse esse período borrascoso da transição planetária sem perder a essência daquilo que a doutrina espírita é. O movimento. Maravilhoso, Jorge. Agradecemos muito, tá? Sua presença, o seu carinho, né? Tá? E toda essa aula maravilhosa, essa troca de ideias tão importantes para nós. Que você esteja muito bem aqui na nossa região esses dias. Vai trabalhar bastante. E vai trabalhar bastante. E nós agradecemos, né? Para nós é um presente, né? Tá certo? Muito obrigada. Uma aula maravilhosa. Obrigada.